Olá, sejam todos muito bem-vindos à Associação Centro Espírita Amor e Instrução. Para mais uma palestra, iniciaremos com uma oração, agradecendo a Deus por mais essa oportunidade e que possamos tornar a nossa ideia compreensível a todos aqueles que nos estão acompanhando nesse momento, que possamos repassar todo o conhecimento que nos foi dado para a nossa própria melhoria, rogando a Jesus e aos benfeitores espirituais que estejam conosco nesse momento. Que seja assim, graças a Deus. O tema de hoje, ele é análise de conteúdo dito espírita. Nós dividimos esse estudo em 3 visões sobre o assunto, que são semelhantes no sentido fundamental, mas que nós pegamos exemplos outros para atestar a importância que é a análise de conteúdo. Esse conteúdo pode vir através de livros ou de palestras, sejam elas gravadas em formato de áudio ou de vídeo, através das rádios, na televisão, no próprio centro espírita com os palestrantes, no convívio diário com colegas do centro espírita, enfim. O objetivo é nós estudarmos aqui o quão importante é nós efetuarmos essa análise. O foco da palestra inicialmente seria para trabalhadores de biblioteca e livraria espírita. No entanto, ela também pode ser utilizada, digamos assim, para todos os iniciantes e interessados na doutrina espírita. Por quê? Porque, como pessoas, espíritos encarnados, a todo momento nós recebemos e também emitimos informações. E esse conteúdo ele pode nos auxiliar no sentido de nós termos a clareza da importância de nós analisarmos todo e qualquer conteúdo que chegue até nós, toda e qualquer informação que nos sejam passadas, né? Da importância de nós utilizarmos o crivo da razão, analisarmos, ponderarmos, né? Frequentemente. Então, ela também serve para qualquer pessoa, independente se espírita ou não, para nós, e vamos dar exemplos, inclusive, dessa importância. Bom, iniciaremos com os seguintes tópicos, né, que veremos aí no decorrer dos estudos, que se há ou não a necessidade da análise de conteúdo dito espírita, os motivos pelos quais nós julgamos que seja necessário, os requisitos, né, como nós efetuamos essa análise, depois exemplos, né, de obras que foram efetivamente analisadas, as implicações, né, e o destino das obras analisadas e consideradas desfavoráveis. Porque até hoje, né, se teve aquela impressão de exclusão total daquilo que nós não acreditamos conter, aquilo que nós julgamos ser bom. Mas na história da humanidade nós vimos muitos equívocos que foram até cometidos contra a própria doutrina espírita, né, como o Ato de Barcelona, em que livros de Allan Kardec foram queimados em praça pública. Mas não é esse o objetivo. Então, nós vamos dar aqui um exemplo, né, do melhor destino de obras que nós não acreditamos se enquadrarem na doutrina espírita.
e uma conclusão final. Essa primeira visão, ela, como já foi dito, né, teremos mais 2 visões e depois nós temos um seminário, né, que ela soma essas 3 visões que nós veremos adiante. Bom, começamos então com a necessidade e fazemos uma pergunta. É necessário realizar análise de livros ditos espíritas? E nós vamos dizer que sim, né? Agora, e vamos pegar justamente o Cristo, né, como um exemplo dessa necessidade de análise. E fazemos a seguinte pergunta àqueles que estão nos vendo e escutando nesse momento. Quando Jesus encarnou e iniciou, né, o seu trabalho apostólico, evangélico, né, aos 30 anos de idade, ele veio nos trazer os 10 mandamentos? Fica aí a pergunta. Ele veio nos trazer as ciências positivas, sejam elas quais forem, sobre biologia, matemática, química, política, administração. Foi isso que ele nos trouxe? Nós vamos perceber que não foi isso. Mas que ele, sim, conhecia todas essas ciências, conhecia profundamente todos os 10 mandamentos e, muito pelo contrário, ele exercia todas elas em plenitude. Porquanto, os 10 mandamentos, alguns exemplos aqui, né? Não matarás, não furtarás, não cobiçará a mulher do próximo. Tudo isso ele fez perfeitamente. No campo das ciências, por exemplo, das ciências médicas, quantos enfermos que ele curou? Das ciências políticas, como ele conseguiu, né, apaziguar os ânimos ali com os seus ensinamentos. Então, ou seja, ele utilizou todo esse cabedal de conhecimento, mas ele veio trazer algo fundamental primeiro, que é o amor e a caridade. Então, ou seja, o Cristo, no seu plano de trabalho aqui na Terra conosco, ele já fez o quê? Uma análise de conteúdo. Ou seja, qual conteúdo eu vou trazer para a humanidade? Ele fez uma análise, ele escolheu o que era fundamental e mais importante primeiro. Tanto que foi o Evangelho, que nada mais que é a tradução das leis de Deus imutáveis para nós outros, inteligíveis para nós outros, de uma forma que nós pudéssemos compreender. Que, inclusive, não destruiu, né, o que Moisés trouxe lá nos 10 mandamentos, mas sim incluiu, englobou. E o próprio Cristo, após fazer essa análise, percebeu que ele não conseguiria trazer todo o conhecimento. Então, ele mesmo já nos anunciou na época que ele pediria ao Pai que enviasse um outro Consolador que pudesse fazer relembrar tudo aquilo que ele havia dito, né? Que foi, hoje, o que nós sabemos, ser a nossa querida doutrina espírita. Que, além de trazer um esclarecimento sobre o que ele quis dizer, porque ele falava por parábolas, né, que eram pequenas historinhas que se contam para as crianças, cujo objetivo é fazer com que a criança ela reflita sobre aquele conhecimento e abstraia o fundamental, né, o conhecimento, né? E essa nova doutrina traz muitos outros conhecimentos que ele não poderia falar na época, como a formação do planeta Terra, incluído na Gênese, né? A questão dos médiuns, como é que funciona esse intercâmbio, o que é esse céu, o que é esse inferno, né? Sobre os espíritos. Então, por quê? Porque a humanidade na época não estava preparada, não tinha conhecimento, éramos muito mais ignorantes do que somos hoje.
Então, nós vamos perceber isso, né? Que o próprio Cristo já fez análise de conteúdo. Então, nós, trabalhadores, né, de biblioteca espírita, ou até mesmo pessoas do dia a dia, né, nós devemos o quê? Fazer assim como o Jesus o fez, que é emanar, propagar, divulgar, difundir conteúdo espírita. Fundamentalmente, obras da codificação e próximas a ela. Isso é fundamental. Mas só que para isso, né, para que se possa emanar obras espíritas, né, é necessário o quê? Submeter, como Allan Kardec disse no livro dos Médiuns, no capítulo 24, né, item 266, submeter todas as comunicações a um exame escrupuloso, né, rejeitando sem hesitação tudo o que peque contra a lógica e o bom senso. Então, a maneira pela qual nós vamos conseguir fazer essa análise, basicamente, se pauta, então, no uso da lógica e do bom senso. Qual motivo, então, nós temos para efetuar análise de conteúdo, né, dito espírita, ou até mesmo uma análise de conteúdo? Vamos ver o seguinte, uma pequena história agora. Certa vez um viajante caminhava pelo deserto sobre o sol intenso, as dificuldades da terra árida. O seu estoque de alimentos estava se acabando, os recursos para que pudesse continuar caminhando estavam se acabando, até um ponto em que ele começou a se entristecer, né? Ficar preocupado porque poderia perecer naquele deserto. E ele então orou, né? E pediu para que Deus lhe indicasse um caminho, né, de salvação, que ele indicasse um lugar em que ele pudesse, né, oferir os recursos para a sua sobrevivência naquele deserto, né, de dificuldades muitas. E diz a história que Deus então o apontou para um caminho que ele então se colocou em direção. E se defrontou então com um lugar maravilhoso, né? E quando adentrou, percebeu ainda mais beleza, ainda mais proteção. E ficou contente, ficou feliz. E foi procurar então um recepcionista. Chegando lá, ele então solicitou água a esse recepcionista. E esse então o indicou 3 copos de água. Um cristalino, com água cristalina. Um outro com uma água um pouco saloba. E mais uma água que não se sabia muito bem a fonte porque estava muito turva. A pergunta, né, que nós queremos fazer então aos amigos: qual água você escolheria para beber? A água cristalina? A água, digamos assim, com meio quilo de sal? Ou uma água que provavelmente se misturou com um pouco de solo da terra? Qual dessas águas nós escolheríamos para beber? Logo, obviamente, escolheríamos a água cristalina, né? Não somente beberíamos um copo dessa água, mas tomaríamos verdadeiras PETs, né? Verdadeiras garrafas dessa água para matar a nossa sede, que estamos nesse deserto cheio de dificuldades. Então, a pergunta mais uma, né? Por que escolheremos ou escolhemos a água pura? Por que nós escolhemos a água pura? Geralmente, na maioria das vezes, né? Pode ser que alguém aqui tenha escolhido outro tipo de água, mas, no geral, na maioria, creio que a grande maioria tenha escolhido a água pura. Agora,
Então, por que escolhemos água pura? Porque nós queremos o melhor. O ser humano, na sua maioria esmagadora, busca o melhor. Todos nós, é algo inerente ao ser humano. A toda a criação, se nós estendermos a análise, né, aos reinos animais, até mesmo vegetais, nós vamos perceber que mesmo esses princípios inteligentes buscam o melhor. Então, nós temos que lembrar o quê? Né? O que o apóstolo Paulo nos ensina. Julgai todas as coisas, retende o que for bom. Então, obras, sejam elas ditas espíritas ou não, todas elas nós podemos e devemos até mesmo conhecer, estudar, mas apenas reter o que for bom. Né? O que não for que esteja em alinho, né, às leis de Deus, nós não deveremos acolhê-las. Né? E esse aí, então, está o motivo, né, de nós efetuarmos a análise de conteúdo, né, para que nós tenhamos água cristalina da doutrina espírita. Então, se ansiamos o melhor, por que não devemos também nos esforçar em fornecer o melhor? Né? É como um presente que a gente dá para alguém. A gente, tendo as condições financeiras, né, adequadas, e mesmo não tendo, muitas vezes nós queremos fornecer o que é melhor para as pessoas. E como vamos identificar o melhor presente nesse caso? Né? Do livro espírita. E quando dizemos aqui, livro espírita necessariamente. Então, como identificar esse presente que é o livro espírita? Nós vamos identificar da seguinte forma. Quando, ao analisar o conteúdo, então se nós ouvirmos uma palestra no rádio, ou um palestrante lá no Centro Espírita falando, ou um DVD, né, um CD, ou um pendrive com uma palestra espírita, livros, né, jornais espíritas, nós vamos considerar como conteúdo espírita se tiver consolo e instrução. São as duas pilares mestres, né, para que nós venhamos a identificar. Mas só que tem um porém. Ele não é só em alguns trechos da obra tendo consolo e instrução, mas sim na sua maioria. No conjunto da obra, tendo aí mais de 90, 95 ou mais de consolo e instrução. Porque há muitas obras que geralmente se faz o seguinte, pega uma estrofe de um livro espírita e inclui como uma referência. Né? Onde há, sim, claro, consolo e instrução. E todo o restante do texto, ou toda a restante da fala, está muito longe, está muito aquém, né, do que efetivamente seja um conteúdo espírita. Né? E quais são os requisitos, então, para que a gente possa, né, efetuar essa análise, então, de conteúdo espírita? Aqui, como sempre, né, questionamos como podemos analisar se nós não conhecemos. Essa é uma questão muito relevante. Né? Então, assim, ok, nós já sabemos que uma obra espírita tem que ter consolo e instrução. Agora, o que é esse consolo? O que é essa instrução? Eu tenho que buscar o que ela é, para que eu possa utilizá-la no trabalho de análise. Então, em primeiro lugar, né, nós temos que efetuar a leitura, o estudo, né, da codificação em primeiro lugar. O que é a codificação? São 5 livros básicos e fundamentais que o codificador da doutrina espírita, Allan Kardec, lançou na França, e que são obras que trazem a base da doutrina espírita. Né? As manifestações espíritas, elas existiram na humanidade de todas as épocas, mas os conhecimentos todos estavam fragmentados, tanto a parte prática quanto a parte teórica. E o que Allan Kardec fez foi
basicamente questionar os espíritos através dos médiuns, e ele foi reunindo esses conhecimentos todos nessas obras, que são os pilares da doutrina espírita, né? Então, nós temos sempre que ficar com o pilar da doutrina espírita, que são os 5 livros básicos e fundamentais. Então, ler uma vez, ler e estudar uma segunda vez e sempre manter o estudo dessas obras. Para aqueles que talvez já tenham um certo tempo na doutrina, a continuidade, né, após aí o estudo das obras da codificação, certamente é continuar com Kardec. Até mesmo porque existem muitas outras obras muito relevantes de Allan Kardec e que são fundamentais, né? Como o que é Espiritismo, o Principiante Espírita, Viagem Espírita de 1862, em que ele visita vários centros espíritas na França, né? A questão da obsessão, enfim, muitos outros. Aqui são só alguns exemplos, né? E a própria Revista Espírita, que é como se nós estivéssemos estudando os bastidores da formulação da codificação. Há muitos relatos dos espíritos que se comunicavam. Então, assim, é fundamental, né? Depois, continuar ainda com as obras complementares. E aqui nós recomendamos, em primeiríssimo lugar, todas as obras desse nosso irmão que aparece na foto, o maior médium de todos os tempos após Jesus, com certeza, que é o grande apóstolo, né, do Cristo, Francisco Cândido Xavier, né, o nosso Chico Xavier. Todas as obras que estiver lá escrito Psicografia de Francisco Cândido Xavier, olha, pode facilmente estudá-la, altamente consolador e altamente instrutivo, né? Tem um selo ali. E são mais de 400 obras. Há uma probabilidade, junto com as obras póstumas, né, dele, que estão sendo publicadas aí recentemente, de possivelmente chegar a 500 obras. Então nós vamos percebendo o seguinte, que nós vamos levar ainda algumas encarnações, ou muitas encarnações, para poder estudar, né, compreender o início da doutrina espírita. Então aí mostra o quanto nós temos ainda muito a caminhar, né? E seguindo aí também com os clássicos imortais, né, de Leon Denis, Gabriel Delany, Camille Flammarion, Ernesto Bozano, enfim, muitos outros, né? Aqui são só alguns, há outros, mas se nós ficarmos só nesses mais, digamos assim, tarimbados autores espíritas, né, ou médiums espíritas, nós vamos ter aí já, certamente no mínimo essa encarnação ou outras duas, estudando o que efetivamente importa, né? O que realmente vai nos agregar conhecimento correto, preciso, a respeito da doutrina espírita, a respeito do Evangelho de Jesus. Até mesmo porque Allan Kardec, né, e para aqueles que porventura tenham medo, né, de estudar os livros de Allan Kardec, ele foi um pedagogo. Então, quando ele escreveu seus livros, ele o fez com muito assim, com um linguajar muito acessível, muito tranquilo, todos podem compreender, né? Até mesmo porque ele veio justamente para a população, para as massas, para o povo. Então, não se preocupem, né, na questão da compreensão. Todos podem entender as obras da codificação e até mesmo as outras demais que nós já citamos aqui recentemente, né, do Chico Xavier, do Ivaldo Pereira Franco, entre outros. Tá? Depois, curso da doutrina espírita, muito importante também, né? Se possível, né, estudar e cursar no centro espírita, né? Porque lá há uma possibilidade de troca também de informações, de estudos, de compreensões, né, que auxiliam aí no processo. E a prática, né? Porque a prática ela é no dia a dia, são com as pessoas, né? São com os encarnados, os demais encarnados,
e desencarnados, né? Então, se nós fizermos aí uma gradação, né, entre a leitura, o curso e a prática é como mais que 90% até mesmo, né? A prática que vai nos dar efetivamente a compreensão, né, daquilo que nós estudamos. E como é que eu faço então essa análise, né? Aqui nós temos, imaginemos como se fosse uma folha sulfite, né? E aqui é mais para quem, digamos assim, trabalhar em biblioteca espírita, né? Mas uma sugestão seria o quê? Criar então um Word, né? Em que haja então um cabeçalho, né? Indicando a instituição espírita, o que se relaciona àquele trabalho. Depois uma introdução, né, onde se coloca quais são os parâmetros, né, que a obra será considerada ou não espírita. Né? Depois, os dados da obra a ser analisada, né? Então o título, o autor, a editora. E por fim, o parecer do trabalhador. Então, o nome completo do trabalhador desse centro espírita e o parecer dele. O parecer pode ser favorável ou desfavorável à inclusão da obra no acervo da biblioteca. Isso é uma forma, assim, vamos dizer, importante, porque a ideia, e nós vamos ver adiante, que essa análise ela não seja feita por um único trabalhador do centro espírita, mas que ele seja feita por o máximo possível, né? E por quê? Porque a ideia é criar um consenso entre todos os trabalhadores para inclusão ou não no acervo. Né? Nós vamos ver adiante aqui. E para aqueles que não são, né, de uma biblioteca espírita, o importante é pensar assim, na vida do dia a dia. Né? Nós que estamos aí, muitos que talvez nem espíritas sejam, né? Fazer um trabalho semelhante, né? Ou seja, na vida a gente colocar certos parâmetros em tudo aquilo que a gente assiste na televisão, ouve no rádio, ou vê na internet, ou na conversa com as pessoas. Ou seja, nós termos algo semelhante desses parâmetros que a gente analise, né? Veja quem é o autor, né, da informação, qual que é o título, né? O que está se falando mais ou menos, e fazer essa análise. E sim, dar uma ponderação se desfavorável ou não à inclusão em nós mesmos, ou seja, no nosso sentimento e na nossa razão. Porque muitas vezes não são ditas informações que, ao nós refletirmos sobre ela, nós vamos ver que não é boa. Então cabe a nós decidirmos, né? Se é desfavorável a inclusão no nosso coração, na nossa razão, ou favorável. Né? Então, fica aí essa sugestão, né? Então, por exemplo, aqui, continuando, né, o que seria dessa folha sulfite, né, desse arquivo lá no Word, como funciona essa análise, né? Conforme vai se lendo o livro, né, a gente, digamos, ao identificar um ponto em que merece um comentário, então nós retiramos esse ponto, né, indicando aonde ele estava no livro. Então, por exemplo, nesse exemplo aqui na página 22, no segundo parágrafo, colocamos exatamente o texto que estava no livro, né, e logo abaixo, né, se possível em outra letra ou outra cor, né, nós colocamos o nosso, digamos, parecer sobre aquilo. Né? Então, aqui nesse exemplo, o autor lá na obra disse que as obras de Chico Xavier eram suspeitas. E aí, então, ao analisarmos, né, o que ele havia dito na obra, nós colocamos a nossa ponderação, né, que não pode ser. Né, e explicamos ali, né, detalhadamente o porquê o autor está enganado ao nosso ponto de vista. Né? Isso de um trecho, e aí é necessário continuar toda a obra e ir retirando, né, aquilo que precisa ser analisado e ponderando, né, caso positivo ou não, né, sobre a obra no conjunto. Então é necessário usar o crivo da razão, né,
para poder o quê? Identificar o espírito comunicante também. Como nós vamos observar lá no livro dos médiuns, existem vários tipos de espíritos, né? Espíritos mistificadores, espíritos que enganam, né? Espíritos levianos. Então, para que a gente possa identificar que espírito é o que está ali tentando passar a informação, e o importante é observar assim, né? Quando nós falamos em espírito, não é só o espírito desencarnado, né, que tem essas qualidades. Nós sabemos muito bem que entre os encarnados, que também são espíritos, né? Só estão apenas na matéria mais grosseira, que têm o mesmo tipo de comportamento. Então nós vamos ver aqui nesse outro exemplo, por exemplo, né? Aqui na página 25, no quinto parágrafo, né? Olha só que interessante esse caso. O espírito relatou no livro, né, que Leon Denis, né, usou o termo lá melar, né, um termo mais assim, no mínimo menos educado, né? Enfim, e depois nós temos outros pontos aí em que no livro se fala que atribuiu-se a Leon Denis, né, que foi um espírito na mesma grandeza, né, ou praticamente na mesma grandeza que Allan Kardec, utilizando termos muito chulos, né, muito falando sobre picuinhas humanas, né? Então nós vamos observar o quê? Que não pode ser Leon Denis, né? Não bate com o que ele deixou se nós lermos as obras de Leon Denis, nós vamos perceber a linguajar que ele utilizava, as ideias que ele trabalhava, então não está de acordo com o que esse espírito hoje trouxe aí nessas obras mais recentes. Então, para isso você vê, é necessário conhecer, nós precisamos ter que ler algumas obras de Leon Denis para poder ponderar, né? E então utilizar esse crivo da razão. E aqui então vem uma tabela, né, que nós utilizamos justamente para dar esse consenso, né? Então o primeiro livro aqui, o livro Y, né? Então o primeiro trabalhador lá deu um parecer favorável, o segundo já foi desfavorável, o terceiro foi favorável, o quarto desfavorável e o quinto desfavorável. Então nós vamos perceber que no livro Y, né, um exemplo aqui no caso, a maioria deu um parecer desfavorável à inclusão no acervo. Então o consenso prevaleceu, né? E já o livro X, né, ele já teve um parecer mais favorável. Então por isso que ele foi incluído no acervo, né? Ou seja, é democrático, né? Então nós recomendamos aí essa utilização dessa metodologia, né, para que se possa ter aí esse trabalho mais coeso, tá? Bom, vamos ver alguns exemplos da importância da análise de conteúdo espírita, né? Vamos ver um exemplo de romance, de um livro mais voltado ao romance, né? Olha só que interessante aqui, olha, na página 70, no primeiro parágrafo, né, de uma obra, nós não vamos citar as obras aqui, porque não nos cabe apontar dedos, né, as instituições que os publicaram, nem nada. Mas sim, são de obras que tentam se categorizar como espíritas, né, publicadas por instituições, né, mas nós não vamos defini-las aqui, né? O importante é o nosso estudo. Nessa obra aqui, o autor diz o seguinte, que o amor exige reciprocidade. Bom, aí nós precisamos fazer uma análise. O amor necessita mesmo, exige reciprocidade? Então, logo abaixo nós temos a nossa análise, né? Então, que não, o amor não pode exigir reciprocidade, porque vai em contrassenso o próprio testemunho, o próprio exemplo do Cristo. Quando, mesmo tendo, digamos, espalhado, né, propagado o amor
na sua encarnação, né? O que nós demos em retribuição a todo o amor que ele nos fez, né? A cruz. E ainda assim, ele não exigiu reciprocidade e orou por nós, né? Quando disse lá, né? Pediu ao Pai por nós, porque nós não sabíamos o que estávamos fazendo. Então, ou seja, há aí um contrassenso dessa obra, né? Há um erro nessa obra, né? Um exemplo agora de estudo. Nesse livro aqui, na página 103, né, quarto parágrafo, e esse aqui, eu diria assim que é um dos livros que merece uma extrema atenção de todos nós, né, devido realmente à importância, né, o quanto é importante uma análise de conteúdo, e que muitas vezes a gente pensa assim, não, é só um livro, né, um livro não pode matar alguma pessoa. Pode, por incrível que pareça. Olha só o que aconteceu aqui. Durante boa parte desse livro, o espírito diz o seguinte, né? Relembremos a receita contendo o barbatimão, aplicada a pessoas com problemas cardiovasculares. Obviamente, haverá o óbito de tais pessoas. O que aconteceu é o seguinte aqui, ó. Nós vamos perceber que o espírito, ele só relembrou da periculosidade do uso dessa planta, o barbatimão, lá na página 103. Porém, até a página, vamos dizer, 100, ele dizia que era importante o uso. Agora, fica a pergunta. Imaginemos se o leitor leu até a página 100, em que o espírito dizia que sim, vá lá, use o barbatimão, e parou de ler o livro. Deixou o livro encostado e foi usar o barbatimão. E tinha problemas cardiovasculares. Ele poderia ter desencarnado. Agora, de quem é a responsabilidade de ter permitido que aquele conteúdo ficasse ali disponível, digamos, na biblioteca espírita? Quem estava, né, gerindo, quem estava ali administrando essa biblioteca espírita. Então aqui está um exemplo máximo, né, do quanto é importante sim fazer análise de conteúdo, né? Uma obra extremamente perigosa, né? Porque põe em risco a existência de um ser humano. Então, assim, tá aí, acho que o exemplo maior, né, do quanto é necessário realizar análise de conteúdo. E as implicações? Bom, nós já acabamos de ver uma, né? Mas vamos ver outras. E essa aqui é interessante. Essa nossa irmã, né, ela, assim, como muitos de nós, a maioria, né, de nós aqui encarnados nesse vale de lágrimas, né, como diz os espíritos, tem as dificuldades interiores, né, e como todos nós, já teve o quê? Várias encarnações pregressas. Seja lá no Egito, depois na Itália, depois na Alemanha, depois nos Estados Unidos e hoje, por exemplo, no Brasil, um exemplo, né? Mas o importante observar é que durante essa trajetória evolutiva, né, nós fomos adquirindo nessas passagens em diversos povos, em diversas categorias sociais, enfim, vários conhecimentos, né, que vieram, sim, para nos auxiliar a termos uma vida melhor, né? Então, doutrina espiritualista, por exemplo, lá no Egito, né, já dando os primeiros indícios aí da imortalidade da alma. Depois outras filosofias na Grécia, com as ciências na Europa, com a autoajuda, digamos, na América, né? Mas só que isso tudo foi adquirido em existências pregressas. São conhecimentos bons, mas não completos, né? Então, o que acontece? Na atual encarnação, vamos supor, né? Essa irmã, o que ela busca? Conhecimento espírita, conteúdo espírita. E aqui a nossa irmã é uma simbologia de toda a humanidade, né? De todos nós que estamos na atual encarnação buscando um conhecimento que nos sacie a nossa sede de evolução, de esclarecimento, de conhecimento, de elevação, né? de moralidade. Então, ela
vai então aonde? Ela vai até o centro espírita, buscando esse conhecimento. Mas, chegando lá na biblioteca espírita, ou até mesmo na palestra, né, e deparando-se, né, ansiosa, né, ali procurando esse conhecimento, e é oferecido o que em troca? É exatamente a mesma coisa que ela já teve nas encarnações passadas. Vamos supor que o centro espírita abrigue, né, livros espiritualistas de tudo quanto é tipo, livros de autoajuda, né, filosofias outras, ciências positivas como livros de matemática, química, geografia, história. Fique tudo lá, por exemplo. Alguns poderiam dizer, nossa, mas são coisas boas, né? Por que não deixar no centro? É o que nós vamos ver agora. Vamos supor que nesse exemplo, esse centro permita, né, essa disponibilização. E como dizemos aqui, não somente nos livros, mas os palestrantes mesmo. Trazer palestrantes que falam sobre filosofia da Grécia no centro espírita, né? Vamos supor que isso aconteça ou algo assim. O que pode acontecer? Uma confusão, uma falta de daquilo que aquele encarnado foi buscar. Esse é o problema. Porque, como já foi dito, esses conhecimentos ele já teve, já tem, e não saciou a sede. Precisa de um outro conhecimento, né? Se o centro espírita permite a propagação desses conhecimentos no próprio centro, deixando de lado o que é fundamental, que é a doutrina espírita com Kardec, Chico Xavier e outros, esse espírito encarnado ele fica, vamos dizer assim, girando em si mesmo, ele não sai do lugar, né? Fazendo com que, em muitos casos até mesmo, saia até mesmo do centro espírita, vá embora. E aqui cabe um exemplo interessante, né, que nós pudemos ter contato, né, de uma casa espírita que encerrou suas atividades e eles doaram, né, tudo aquilo que estava na parte física, né, e estava lá o acervo dos livros que estavam na biblioteca. E quando iniciamos, né, a análise desses livros, né, nós percebemos que a maioria deles eram livros outros, sobre tudo quanto é tipo de assunto. Embora, assim, próximos, né, à doutrina espírita, mas não efetivamente sendo da doutrina espírita. Então, ou seja, esse centro ele foi perdendo a fé, como se estivesse perdendo a fé e fechou, né? Porque não estava propagando o que o próprio nome da casa diz, que é Centro Espírita. Não é outro termo, centro espiritualista, não é centro de estudos de ciências positivas, não. É centro espírita, né? Então, olha só que interessante. E o destino, então, das obras que foram analisadas e julgadas desfavoráveis à inclusão, né? O que nós devemos fazer? Queimar em praça pública? Não. Né? Jogar fora? Não, não necessariamente. Né? O que nós recomendamos aqui, quando o centro receber essas obras aí espiritualistas, autoajuda, outras filosofias, ciências positivas, outras, né? Que então doe elas à biblioteca pública. Porque lá sim é o local adequado para recebê-las, onde o público que frequenta vai buscar justamente todo tipo de informação. Né? Então é um conhecimento que vai estar no devido lugar. Né? Então, para nós concluirmos aqui essa primeira visão, né, sobre a importância da análise de conteúdo dito espírita, nós dizemos o seguinte, que a vida, né, não que Deus a tenha criado assim, porque Deus apenas nos criou simples e ignorantes, mas só que por nossa própria incúria, né, nós acabamos aí tomando caminhos, ações, emitimos ações que são contrárias às leis de Deus. E isso, claro, né, nós recebemos aí o que? A reação dessas nossas próprias atitudes, né, que transformam a nossa vida nesse verdadeiro deserto, né,
Então nós temos aí muitas ilusões nesse deserto, nesses perigos todos do deserto, que seria aquele sol escaldante do orgulho, né? A secura do solo, da vaidade, né? A aspereza é, do vento, do egoísmo, né? Então, e o que faz para que nós venhamos a ter essa água cristalina, né? De conhecimento que vá nos saciar a sede e poder atravessar esse deserto, né? Rumo a uma terra melhor, né? É a codificação, né? É a água mais cristalina que tem, né? E que nós devemos não só beber novamente o copo ali da codificação, mas tomar a jarra toda, né? Com os demais livros de Kardec, com os de Chico Xavier e tantos outros, né? Principalmente aí das décadas de mais recentemente, né? Dos autores mais modernos aí, certamente por volta aí dos anos 70, 80, né? Porque quando nós estivermos, né, em situações difíceis, né, amargurados, procurando algo que nos sacie essa sede interior, né, que nós orarmos e Deus nos indicar então o caminho, né, que quando nós venhamos a ir no centro espírita, né, ir lá na biblioteca ou no salão de palestras, né, que nós venhamos, caso estivermos procurando um livro, por exemplo, sobre o tal do bullying, né, que são aquelas perseguições que os alunos fazem a outros alunos na escola, né, que nós não venhamos a ter receber uma palestra sobre bullying que, vamos dizer assim, veio de um país qualquer outro, né? Mas que nós venhamos a oferecer, por exemplo, um livro que fala sobre bullying à luz da doutrina espírita, que é o Ação e Reação. Ora, o que muito provavelmente, não que seja, mas que muito provavelmente é o bullying? Ora, um espírito que numa encarnação passada perseguiu outros espíritos, ou seja, ele plantou uma ação, né? E agora nessa encarnação está o quê? Recolhendo a reação dos seus próprios atos, né? Então, é isso, né, que nós temos que observar, né? Os assuntos todos que surgirem na sociedade, nós os analisarmos sobre a luz da doutrina espírita, porque ela já traz a cobertura desses assuntos no seu bojo, né? Se nós viermos buscar, por exemplo, né, sobre um conhecimento sobre crianças índico, né? O que significa isso? Não que venhamos a pegar um livro que fale sobre isso, mas que tenhamos, né, o quê? A Caminho da Luz, do Espírito de Emmanuel, que explica muito bem, né, sobre essa questão da evolução e dos espíritos mais avançados que estão agora reencarnando e que trazem desde muito cedo nas suas encarnações verdadeiros prodígios, né, de conhecimento, de moralidade, né, que explica para nós muitas vezes como que funciona a evolução de um planeta. Porque a evolução não necessariamente ela é física dos elementos que se evoluem, mas principalmente dos habitantes que o habitam. Então, ou seja, conforme vai desencarnando espíritos retardatários, né, apegados ainda ao egoísmo, às paixões terrestres, materiais, espíritos novos, digamos assim, mais evoluídos moralmente e intelectualmente, vão se reencarnando, vai fazendo uma transfusão, digamos assim, naquela sociedade, até que aquele planeta esteja, então, sendo habitado apenas por espíritos mais evoluídos, né? Se quisermos um livro de autoajuda, né? Se estivermos precisando aí de uma mensagem positiva, de uma mensagem que nos faça refletir e nos auxiliar na nossa vida, então que nós venhamos, né, a ter disponível amplamente no centro espírita, né, até mesmo nos bancos, de cada um dos bancos no centro espírita, não somente na biblioteca, um exemplar
do maior livro de autoajuda que a humanidade já teve até hoje, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Que é uma versão, vamos dizer assim, 2.0 da Bíblia, né? Então é um livro que ele elucida, né? Ele não exclui a Bíblia, ele contém a Bíblia, né? Ou seja, ele traz o que há de mais fundamental de conhecimento moral que o Cristo deixou, né, através do Evangelho, à luz do conhecimento de hoje, né, do linguajar de hoje, que a gente pode entender claramente. Então, isso é a importância, né, de nós termos aí os livros, né, da doutrina espírita disponíveis. Então, olha, um verdadeiro banquete de luz já foi servido para nós, para toda a humanidade, né? E ele está à espera de todos nós, né? Ele está lá, né? O prato principal já foi servido. Então só cabe a nós agora irmos atrás, né? Para estudá-los e colocarmos em prática no dia a dia, né? E para aqueles de nós outros que porventura estejamos, né, melhor dizendo, nas funções tanto de coordenação quanto de assistência nos centros espíritas, tanto na área do livro, né, seja na biblioteca, que é empréstimo gratuito, quanto na livraria, que são vendas, né, cujo os recursos são revertidos para as obras assistenciais do centro espírita ou para a manutenção do centro espírita, né, que nós, como garçons, né, venhamos a servir essa água pura, né, que estão aí na codificação nos demais livros complementares, né, até mesmo aos seus dirigentes de outras áreas, né, que fica aí o convite para abraçar essa ideia, né, de defender, de ajudar a trabalhar justamente nessa área da análise de conteúdo, né? Análise de conteúdo dos palestrantes que estão falando, análise de conteúdo dos jornais que estão sendo repassados no centro, dos livros, dos DVDs, enfim, de qualquer mídia, ou até mesmo nos assuntos que são falados entre os trabalhadores, né? Sempre essa análise, né? Ponderando elas sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, sobre as demais obras de Kardec, para que nós tenhamos então aí não somente venhamos a consumir essa água pura, né, desse conhecimento, mas que nós também venhamos a dar esse presente maravilhoso a todos aqueles que vierem então dessa vida difícil, né, em sociedade, no centro espírita, buscando aí uma água que sacie, né, a sede interior da alma, tá bom? Então nós desejamos muita paz a todos, né? Convidamos a todos nós a pensarmos nisso. Utilizamos aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, como sempre, né? Alguns pequenos recados para encerrarmos, né? Então todas as imagens aqui elas foram baixadas na internet, consideradas de uso gratuito. Se alguma delas porventura tem alguma copyright, por favor nos avise um e-mail, né? Caso alguém também encontre algum erro gramatical, algum equívoco doutrinário, também pode nos avisar no e-mail que aparece na tela. E, por fim, recomendamos aí alguns palestrantes, oradores espíritas, né, que se encontram no YouTube, né? Basta digitar o nome deles lá no YouTube, vai aparecer várias palestras. Todas elas certamente trarão consolo e instrução, né? Tenho certeza que há muitos outros, né, palestrantes, oradores que mereciam estar aqui, mas que, como nós não conhecemos até a publicação desse vídeo, ficaram eles, né, e elas. Mas, caso alguém queira recomendar algum também, por favor, o façam também lá através do e-mail, tá bom? Muita paz a todos e até a próxima palestra. Que assim seja, graças a Deus.